Vamos para esse estudo aqui que ele tá lindo, a gente vai fazer um passeio assim, mas um passeio mesmo por diversos versículos da Bíblia. Fica ligado aí, tá? Vou deixar esse e-book para você baixar, tem muita referência legal aqui. E através desses versículos também a gente vai abordar vários estudos que a gente já fez. Então eu vou tentar deixar sempre para vocês aqui um card, tá? Dos outros estudos que a gente fez. E também vou deixar na descrição desse vídeo, não só esse e-book também, como todos os outros cursos, né, que a gente já fez, estudos que a gente já fez sobre a grande tribulação, arrebatamento da igreja e também a marca da besta. Então fica ligado aí que no meio desse estudo vai ter uma abordagem legal sobre bastante coisa, tá? Então, irmãos, nós vamos falar sobre a grande tribulação, na sequência dos fatos. A grande tribulação, arrebatamento da igreja e a marca da besta. Na verdade, esse estudo era só sobre o arrebatamento da igreja, tá bom? Eu peguei aqui, um contexto pra gente falar sobre o arrebatamento. Tem muita coisa, né, no arrebatamento da igreja, no harpazo, que é a retirada da igreja da terra. Só que eu falei, poxa, antes da retirada da igreja, a gente tem que falar da grande tribulação, que são as dores, né? As dores como nunca houve. Aí, eu falei, a grande tribulação não dá pra falar se eu não falar da profecia das 70 semanas. Então, irmão, uma coisa foi conectando outra. Eu falei, quer saber? Vamos fazer, então, já um estudão, assim, tá bom? Então, esse aqui é um intensivão. Se você já tá com a gente, já conhece a nossa linha teológica, fica com a gente até o final pra você ser abençoado, com certeza. Você vai ser abençoado, vai relembrar muita coisa e também vai abençoar outras pessoas. Então, irmãos, olha, pra gente falar sobre o arrebatamento da igreja, a gente tem que começar sobre a profecia do fim. Sabemos que o arrebatamento se dará no último período profetizado no livro de Daniel, que são as 70 semanas. Então todo mundo, todo cristão sabe que existe uma profecia que antecede o arrebatamento da igreja. O nome dessa profecia é as 70 semanas de Daniel. E a última semana de Daniel ainda não se cumpriu, irmão, sendo então que essa profecia ela foi jogada para o final, é o arrebatamento da igreja. Você pode ler isso em Daniel 9, do versículo 24 ao 27, tá bom? Portanto, resta uma semana de anos que representa os 7 anos finais. Então, como falar do arrebatamento da igreja se a gente não lembrar que o arrebatamento da igreja ele vai acontecer depois dos 7 últimos anos sobre a terra, né? A última semana de Daniel. Então, se aconteceram 69 semanas de anos, né? E aí você vai ter que aprender a fazer a contagem de anos. Já vou deixar um card aqui para você sobre as 70 semanas de Daniel. Max, eu não sei o que é isso, eu quero aprender a fazer a contagem das 70 semanas. Já vou deixar o primeiro card aqui chamado 70 semanas de Daniel. E aí você vai saber que falta uma última semana, são 7 anos, né, que as pessoas colocam que é a grande tribulação. Nós vamos mostrar que 7 anos não são a grande tribulação, tá bom? E qual o período verdadeiro da grande tribulação. Então fica aí com a gente. Então vamos lá, a visão do tempo em que Jesus vem buscar a sua igreja. Qual a visão, Max, que Jesus vem buscar a sua igreja? Qual é o tempo dessa visão aí, então? Existem algumas visões de qual o tempo em que Jesus vem buscar a sua igreja. Todas elas concordam que será na última semana. Então, de todas as visões escatológicas, todo mundo concorda. É ponto facultativo da nossa fé que é a última semana de Daniel, ok? Que são 7 anos. Porém, o tempo ao qual Jesus retira a sua igreja é uma questão de exegese, ou seja, de entendimento, interpretação das escrituras. Então vamos falar das principais linhas teológicas. Se você já não segue há um tempo, você já conhece. A primeira corrente dela é o pré-tribulacionismo, a gente sabe disso, que é uma corrente teológica que crê que Jesus retira a igreja da terra antes da grande tribulação relatada em Mateus 24, que Jesus está fazendo um grande sermão escatológico. Pré-tribulacionista, pré é antes, então ele retira antes da grande tribulação, tá? Outra visão escatológica da qual assim a gente sente que existe a mínima força disso acontecer é a mid ou meso, mid de meio, meso de meio também, tá bom? Então significa assim, mid ou meso tribulacionista, que é uma corrente teológica que acredita que Jesus retira a sua igreja no meio da grande tribulação, tá bom? Eu tô falando grande tribulação porque as pessoas acreditam que a grande tribulação são 7 anos. Nós vamos mostrar que não são 7 anos, tá bom? 7 anos é a última semana de Daniel. Então, eu vou explicar o que nós acreditamos nessa última semana de Daniel. E a outra visão é o pós-tribulacionismo, da qual a gente faz parte. Você que já segue a gente sabe. Essa corrente teológica acredita que Jesus vem no fim da grande tribulação para retirar o seu povo e glorificar a sua igreja. Vamos colocar aqui alguns pontos? Então, o que a linha pré tem como principal argumento e alguns versos? A linha pré, ela acredita que Jesus vem arrebatar a sua igreja antes, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui. A linha pré, ela é totalmente nova, ela começou em 1830 pra cá, tá bom? Isso começou um movimento com John Nelson Darby, que fez um livro, né? Começou a escrever sobre essa linha pré-tribulacionista, tomou forma com a Bíblia anotada de Scofield, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e isso popularizou. Então você vai ver que até o século XVII, ninguém da igreja acreditava
que a igreja seria arrebatada antes das dores de parto. Todos acreditavam que a igreja seria arrebatada no fim das dores de parto. Nós vamos ver isso também na patrística da igreja, que são os pais da igreja, são os primeiros bispos, e assim eles ensinaram, aprenderam dos apóstolos, aprendeu o apóstolo João, aprendeu com o apóstolo Paulo, e assim eles passaram para a igreja. Então esse movimento pré-tribulacionista, ele é muito novo. Ok? Para nós aqui que temos 40, 60, 70 anos de idade, parece que é a nossa vida inteira a gente aprendeu isso, mas isso vem do século 17 para cá, de 1830, tá bom? Nós vamos abordar um pouquinho melhor sobre isso. Também tem um e-book sobre isso, tá? Isso é bem legal. Então, o primeiro argumento da linha pré-tribulacionista é esse daqui, né? Rápido como um relâmpago. Eles falam, Jesus vai retirar a igreja rápido como um relâmpago. O texto principal está em Mateus 17, 24. Um texto auxiliar a isso é Mateus 24, 27. Lá diz o seguinte, irmão, não é rápido como um relâmpago. O texto fala de luz, o brilho do relâmpago na escuridão. Jesus mostra, ele se mostra, e não tem nada de secreto nisso, tá bom? Vamos dar uma olhada rapidinho nisso daqui. De novo, eu falei que se você já conhece as passagens, fica com a gente até o final, porque eu quero fazer uns adicionais para você. Então vamos lá, Lucas 17, 24. Vamos fazer o passeio na Bíblia que eu prometi. Olha lá, olha o que diz aqui. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será o seu dia, a vinda do Filho do Homem. Então o que ele está dizendo aqui, assim como um relâmpago corta, né, o céu do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Quando você olha e a noite está bem escura, não tem nem estrela, você vê que está tudo escuro. Quando dá um relâmpago, você não consegue enxergar ele. Jesus está mostrando o quê? Que assim como é claro, assim como é visível na escuridão de um relâmpago que corta do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tem algumas pessoas que pegam essa passagem para dizer que Jesus vai fazer uma apoteose, ele vai desfilar por todo o globo terrestre, ou quem não acredita em globo, né? Por toda a terra plana, Jesus vai desfilar e tal. Não sei se será assim, a Bíblia mostra o quê? Que ali será visível como um relâmpago na escuridão. Então, o brilho, tá? Um brilho na escuridão. Escuridão, a gente sabe que é o período mais caótico do homem sobre a terra, que é a grande tribulação, da qual nunca houve tamanha aflição, nem jamais haverá. Outro texto que os pré-tribulacionistas olham em um abrir e fechar de olhos. O texto principal está em 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Coloquei aqui os textos auxiliares em Apocalipse, em Tessalonicenses. O arrebatamento não se dá num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, receberemos corpos glorificados. Esse texto mostra transformação de corpos e não arrebatamento. Porque lá em Coríntios diz assim, num abrir e fechar de olhos, ok? As pessoas falam, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Deixa eu pegar aqui 1 Coríntios para vocês. É bom a gente ir contextualizando tudo, né? Então, 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Então, vamos lá, 1 Coríntios 15, 51, 52. Um pouco de paciência, esse estudo, de novo, é estudo para espartano, então a gente vai fazer aqui uma coisa bem gostosa, fica com a gente. Eis que vos digo um mistério, olha só, olha o mistério de Paulo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, tá falando de arrebatamento, irmãos? Não. Tá falando que nem todo mundo vai morrer, nem todo mundo vai passar pela morte, mas num abrir e fechar de olhos seremos transformados. E depois Paulo vai completar a extensão da licença e fala assim, primeiro aqueles que dormem em Cristo, depois nós, os vivos, aqueles que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Arrebatados não precisa necessariamente ser, como é que se fala? Desaparecido, né? Você vê aqueles adesivos colados em carro, olha, em caso de arrebatamento esse carro estará desgovernado, tal. Aquilo mostra o quê? O que a pessoa acredita, num arrebatamento pré-tribulacionista. Nós não cremos assim, ok? Nós cremos que o arrebatamento de Deus é a retirada do povo santo para os ares, nas nuvens, e depois a igreja desce com Cristo e governa o reino de Deus, aí estabelece o reino de Deus. Lembra da pedra que bate no pé da estátua de Daniel, desfaz toda a estátua. A estátua é o oitavo reino, é o reino dos homens. Ali todo o reino dos homens é caído. E a Bíblia fala que subiu um monte, símbolo de reinado, de poder, de governança, tá? Na Bíblia, monte é governança. Então Daniel fala, eu vi um monte que encheu toda a terra. Isso simboliza o quê? Que é o reino de Cristo, o reino que é espiritual, o reino do Pai agora vai se tornar físico e Cristo vai governar a terra com os homens. Se você fez nosso estudo dos 144 mil, vou deixar um link para você também aqui em cima e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quem que a igreja vai governar a fim? Seremos reis e sacerdotes de um reino de sacerdotes? Quem que a igreja governa? As nações que restarem. Vai lá fazer o nosso estudo para você entender um pouquinho melhor, tá bom?
Outro ponto é como ladrão na noite, é outro termo utilizado pela linha pré-tribulacionista. O texto principal está em 2 Pedro 3,10. Aí tem os textos auxiliares em Tessalonicense, Apocalipse 3,3. O dia do Senhor virá como ladrão, não na noite, apenas para os que estão em trevas. Irmão, isso aqui é bom a gente ler, viu? Aliás, todos é bom a gente ler. 2 Pedro 3,10. Então vamos lá, 2 de Pedro 3,10. Olha só o que ele fala aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estrepitoso estrondo, os elementos desfazerão abrasados, também na terra, e as obras que nela existem serão atingidas, né? Então ele vai vir como ladrão. Aí as pessoas pegam essa parte aqui e colocam essa parte, por exemplo, que Jesus, ladrão, ele vem raptar, né? Então assim, Jesus fala, eu posso entrar na casa do ladrão sem antes amarrá-lo? Então o que Jesus está mostrando ali? Que o diabo será amarrado. Isso mostra em Apocalipse que o diabo será amarrado por 1000 anos, e aí Jesus vem governar a terra. E as pessoas pegam esse texto aqui para colocar o seguinte, ó: o dia do Senhor virá como ladrão na noite, apenas para os que estão em trevas. A ideia de vir como ladrão na noite é aqueles que não estiverem vigiando, ou seja, interpretando sinais, serão pegos de surpresa. Mas esse dia não pegará de surpresa os que estiverem vigiando. Somos filhos da luz, não somos filhos da treva, ok? Então assim, para quem não estiver vigiando, vai ser pego de surpresa. Para a igreja, não. Tá? Então aqui nós estamos, esse versículo é para ímpios, tá bom, irmãos? O dia e hora ninguém sabe. Aí eu vou falar aqui que o texto principal para isso, e aí eu vou dizer o dia e hora ninguém sabe, mas lá em Apocalipse 1:1, Jesus já fala que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, e agora Jesus fala assim, eu vou revelar as coisas que hão de vir, João, escreve tudo aí. Então ali que Jesus está mostrando que agora ele já tem o conhecimento e a ciência de tudo, tá bom? Deus nos livra da ira vindoura, então tá lá, como Apocalipse 3:10 que fala, deixa eu pegar aqui para vocês, eles usam, esse é o versículo mais forte, tá, da linha pré-tribulacionista. Apocalipse 3:10. Irmãos, eu tô fazendo uma revisão porque esse estudo foi feito há 7 dias atrás, eu tive que fazer o e-book ontem, então hoje tem algumas coisas ainda que são novas para mim, porque eu já estudei isso há muito tempo atrás, escrevi esse estudo há 7 dias atrás, então às vezes eu me pego um pouquinho assim, porque eu tô revisando o estudo, tá bom? Vamos lá. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Guardar não é tirar. Guardar não é harpazo. Guardar. Por que é harpazo? Harpazo é retirar, é arrebatar. Harpazo significa arrebatar. Então, é tirar com força? Pode ser. É retirar somente? É tirar do meio, ok? Então, assim, vamos pegar essa palavra arrebatamento também. Deixa eu ver se eu pego ela aqui para você entender o contexto e etimologia dessa palavra. Arrebatar. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, faltou um B aqui, né? Arrebatar. Olha só. Deixa eu pegar em João. Em João tá dizendo aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui, a palavra arrebatar. Harpazo significa pegar. Ele está pegando o que é dele. Levar pela força. Então muitas pessoas pegam esse versículo e falam assim, foi tirado com força. Ok. Tá? Guardar, agarrar, reivindicar para si, ansiosamente, arrebatar. Então harpazo quer dizer, você está sendo tirado com força, você está sendo guardado, você está sendo livrado, você está sendo tirado do meio, tá? Então as pessoas pegam esse versículo aqui de Apocalipse 3:10, que está escrito assim, porque você guardou a palavra da minha perseverança, também te guardarei da aprovação. Veja que guardar não é tirar, então quer dizer, guardar é te livrar, tá bom? Assim como o povo lá no Egito, por exemplo, não foi tirado da terra de Faraó. Eles continuaram nas terras de Faraó, mas foram livrados, tá bom? Foram guardados pelo Senhor, não foram retirados, eles foram guardados pelo Senhor. Então esse versículo, contextualizando ele melhor, não significa que Deus vai tirar a sua igreja da terra, tá bom? Deixa eu dar os adicionais já aqui para você, falando da doutrina dispensacionalista. Essa doutrina dispensacionalista, ela iniciou com John Nelson Darby, de 1800 até 1888. Ela se popularizou lá em 1830, mais ou menos, que eu já falei para vocês. Ele era um pregador londrino, né? Ele era anglo-saxão, considerado o pai moderno do dispensacionalismo. O que é dispensacionalismo, Max? Eu não sei muito bem o que é isso. Às vezes eu ouço falar, mas não entendo o contexto. Dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã. Ou seja, o dispensacionalismo, ele bate direto na escatologia cristã, tá? Que afirma que o arrebatamento da igreja é pré-tribulacionista, é um tratamento de Deus especial com o povo judeu, fazendo assim dicotomia de povos, ou seja, separando a igreja do povo judeu. A dispensacionalista faz isso, ela trata de dois povos, judeu é judeu e igreja é igreja. Então Deus vai retirar a sua igreja antes da hora
da maior aflição sobre a terra, vai deixar os judeus sofrerem, lá no final a igreja desce, e aí eles passam 1000 anos juntos. Irmãos, nós não acreditamos assim por vários fatores, tá? Dá pra gente fazer um caminhão aqui, uma enxurrada de conteúdo. Mas pensa que a mulher é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo sobe e fica um pedaço lá em cima. Braço, tronco e outro braço. E aqui embaixo fica a perna, as duas pernas e os pés da igreja. Aí depois a igreja se encontra lá na frente. Max, do que você está falando? Estou falando da doutrina pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada, fica 7 anos na boda do Cordeiro, comendo e bebendo vinho, sendo servido pelo Senhor. E aqui embaixo, o restante da igreja, que é o povo judeu, fica sofrendo a grande tribulação. Depois a igreja desce e aí eles viveram felizes para sempre. Isso está errado, irmãos, porque a igreja não é partida. A igreja não fica pedaços na terra, pedaços no céu. Não existe. E outra, essa história de que Jesus fica nos servindo, uma ceia lá em cima. Irmãos, a gente precisa entender o contexto literal, tem contexto espiritual, tá bom? O servir de Cristo é a entrada no reino, tá bom? Quando fala que nós vamos estar com os patriarcas e tal, não é sentado numa mesa comendo e bebendo que você viu lá em Isaías. Não é sentido literal, é um sentido espiritual, tá bom? Então vamos atentar para isso aí que eu quero passar para vocês. O reino de Cristo, ele é espiritual. Outra pessoa que popularizou o dispensacionalismo foi o Cyrus Ingerson Scofield. A gente sempre fala do Scofield, né? Ele foi um teólogo estadunidense, ministro religioso e escritor cujo livro best-seller chamado Bíblia, referência anotada de Scofield. Ela popularizou o futurismo e dispensacionalismo entre os fundamentalistas cristãos. Tá lá no Wikipedia, você pode procurar sobre a Bíblia anotada de Scofield. Então Scofield e John Nelson Darby iniciaram esse movimento e ganhou muita força por causa das Bíblias anotadas. Ou seja, o que é uma Bíblia anotada, Max? Já vem a interpretação ali do autor. Eu acredito que o arrebatamento da igreja será assim, que a retirada da igreja será assim. Então a igreja adotou, vamos dizer, esse molde, entrou nesse molde, e isso é um grande problema, porque nós acreditamos que aquela trombeta que dá som incerto, ela não prepara o povo para a batalha, ok? Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Então, o que acontece, irmãos? Ministros da palavra de Deus afirmam que Deus precisa tirar a sua igreja da tribulação, pois Deus sempre guardou o seu povo nos momentos ruins, mas guardar, é o que nós falamos aqui, não é retirar. Guardar significa proteger. Em João 17,15, Jesus fala isso, né? Na sua oração ele fala, não peço que os tire do mundo, e sim os guarde do mal. Jesus está fazendo oração sacerdotal. Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas os guarde do mal. Olha o insight, né? O que Jesus está fazendo? Já está jogando lá para o futuro, para a grande tribulação. Senhor, não tire eles do mundo, mas guarda eles do mal. Livra eles do mal, ok? Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu no meio ao dilúvio. Aqui eu estou fazendo uma comparação. Jesus fala que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Noé estava protegido dentro da arca. Quem é a arca? É Jesus Cristo. Se estivermos em Cristo, estaremos protegidos, irmão, dos grandes tormentos que a terra e o mundo vai passar, ok? Então Noé não foi retirado, Noé foi guardado dentro da arca. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía. Ele não foi arrebatado, então Ló tinha um grande juízo sobre aquela cidade, ele foi tirado ali pelos anjos da cidade, mas ele não foi arrebatado, ok? E o fogo caía, e falava, Ló, vamos, chinela, irmão, corre daí. Os hebreus foram poupados das pragas que caíam no Egito, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, eles foram guardados dentro da fornalha ardente, eles não foram arrebatados da fornalha, eles foram guardados lá dentro da fornalha. Assim Deus fará com o seu povo, tá? O que acontece, irmãos? Vemos um sinônimo muito grande das pragas do Egito com as pragas do Apocalipse. Por esse motivo, é possível acreditar que Deus fará o mesmo com o seu povo. A gente pode ver que Faraó é chamado lá, nos livros da lei, né, na Torá, Faraó é chamado de o grande dragão. E o que nós vemos lá no Apocalipse? A antiga serpente, o grande dragão. A gente percebe caindo as pragas, como caiu as pragas no Egito, vão ter pragas muito parecidas e algumas iguais caindo também no Apocalipse. E a Bíblia fala que Deus guardará o seu povo. Assim como o Senhor guardou o seu povo na terra de Gósen, nas terras de Faraó, Deus há de guardar a sua igreja. Ou uma parte dela, porque uma parte da igreja será perseguida e morta pelo anticristo. Nós falamos isso no estudo das duas testemunhas. Você tem que fazer, não é Moisés e Elias, tá bom? Você tem que estudar lá as duas casas de Israel. Você vai fazer o estudo das duas testemunhas, vou deixar um link para você aqui em cima. Assim como Josué e Caleb foram os dois espias, os únicos dois que entraram na terra prometida. Assim será também com as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, ou seja, judeus e gentios na última hora, tocando trombetas e anunciando a vinda de Cristo, os juízos, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Deus não condenará o mundo antes que envie as suas duas testemunhas
para ser as suas testemunhas na última hora, né? Para julgar e condenar as nações, amém? Então você, igreja, é símbolo do baluarte da verdade do evangelho do Senhor na última hora, para profetizar ainda, mais uma vez, para povos, línguas e nações, os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. Arrependei-vos, é chegado o tempo do Senhor, amém? Vamos lá. Porque cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Então vamos lá para a nossa visão agora. Passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos no período bíblico. Paulo e Barnabé diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos 14, 22. Paulo e Barnabé, olha, por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Parece que ele já está dando insight, né? Vocês vão passar por muitas tribulações para vocês entrarem no reino de Deus. Em Romanos 5, 3 e 4, eu falei que tinha uma chuva de versículos, né? Pega esse book aqui, depois vai estudar, que é lindo. Em Romanos do 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Muito lindo esse versículo. Em Apocalipse 1:9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra do testemunho de Deus. Ou seja, eu sou seu irmão e companheiro de tribulações. Todo mundo passava por tribulação, mas a igreja moderna não quer passar por tribulação, amém? Em 1 Tessalonicenses 3:3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. O quê? Não se inquiete com essas tribulações, porque nós fomos designados para isso. Como designado para isso, Max? O cristão foi designado para a tribulação? Sim, você não forja um caráter, você não molda uma pedra preciosa, você tampouco extrai o melhor ouro se você não passar ele pelo fogo. O fogo é símbolo de queimar todas as impurezas e deixar a pedra preciosa, ou deixar, né, o fragmento mais precioso, mais puro, que é o ouro, que é a fé do cristão. E aí tem o estudo das 2 testemunhas que eu vou falar, que a nossa fé será forjada no fogo. Tem uma das 7 igrejas da Ásia, em que ele fala assim, olha, aconselho que de mim compre ouro refinado, passado no fogo. O que Deus está mostrando ali? Símbolo de uma fé que vai ser provada, para na última hora ser aprovada. Está falando até contra a igreja, né? A igreja que acha que está rica, mas está pobre, né? Acha que está bem vestida, mas está nu. Jesus fala assim, aconselho que você compre ouro refinado de mim, passado no fogo. Ou seja, meu irmão, a tua fé vai ser passada no fogo para que você seja salvo na última hora. Vamos lá, irmãos, eu quero respeitar a visão daqueles que pensam diferente de nós, como falava inclusive Santo Agostinho, ok? Nós devemos ter uma unidade do corpo de Cristo e principalmente amor por aqueles que pensam diferente de nós. Então você, pastor pré-tribulacionista, eu amo você em Jesus. Quero dizer que eu não estou aqui zombando, eu quero apresentar estudos aqui. De maneira nenhuma, se soar de qualquer forma esse vídeo como uma zombaria, por favor, me perdoe em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos aqui porque queremos trazer a luz das escrituras para a nossa geração, de 1830, como nós falamos para cá. A nossa geração, ela foi desviada da palavra de Deus por achismo, axologia. A axologia é o estudo do achar, e aí acabou se fazendo o entendimento das escrituras errada. Jesus não pregava assim. Lê o sermão escatológico lá de Jesus. Jesus fala assim, ó, depois de todas essas tribulações, então vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória nas nuvens. Olha, se criou até o arrebatamento em 2 estágios, tá bom? Um é uma reunião secreta, que a Bíblia não fala de jeito nenhum dessa reunião secreta, e outro é o arrebatamento da igreja. Então, os anjos, quando Jesus estava ascendendo aos céus, falou assim, varões, por que vocês estão aí olhando para Jesus todo abismado? Assim como vocês viram ele subir das nuvens, ou seja, vocês viram ele subir, da mesma forma vocês vão vir ele vindo novamente em nuvem, com poder e grande glória. Ou seja, todo olho verá, não tem arrebatamento secreto. Amém? Então, pastor, me perdoa se você pensa errado. Nosso intuito aqui é trazer a luz das escrituras para a gente despertar a igreja para a última hora. Ou seja, igreja, prepara-te, o teu dia está chegando. Deus conta com você para ser o baluarte da verdade do evangelho na última hora para as nações. E ai daqueles que estiverem dormindo, vão passar a sua fé no fogo, serão provados no fogo. Amém? Se você fez o meu estudo do toque de trombetas, você vai entender que há um grande perigo dar o som incerto de trombeta. Tá em 1 Coríntios 14:8. Paulo fala o seguinte, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O que é trombeta dar som incerto, Max? Do que você está falando? Olha lá, no dia da expiação tocava-se 7 dias
o shofar, anunciando que estava chegando o dia da expiação para que as pessoas tirassem o fermento das suas casas. Fermento, hoje, na nova aliança, simboliza o quê? Pecado. Então assim, olha, tira, não vão comer nada com fermento durante 7 dias. E no dia da expiação tocava o grande chifre de carneiro, e lá no grande chifre de carneiro era o seguinte, ninguém podia fazer nenhuma obra servil, ou seja, quem trabalhasse naquele dia morreria. Era o dia da expiação, era o dia para arrependimento dos seus pecados. Então, a igreja estará na última hora tocando trombetas. Você vê lá as trombetas, 7 trombetas sendo tocadas. Por causa de quê, irmãos? Dos 7 dias da expiação que se tocava trombetas, preparando o povo para a expiação. A igreja vai estar tocando trombetas e anunciando a volta de Cristo para que as nações se arrependam, para que a igreja acorde, para que as noivas despertem. E não pode fazer obra servil. O que é obra servil, Max? Eu sou advogado, preciso terminar minha faculdade. Irmãos, é hora de você salvar a sua alma. Você não é esse corpo bonitinho que tá aí, esse olho azul igual o meu aqui, isso não define quem somos. A nossa alma está sendo moldada para a eternidade. Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade. Quando o meu espírito sai desse corpo, esse corpo aqui, ele morre. Esse corpo não tem mais vida. Então Deus está moldando o seu espírito, tá? O seu caráter para a eternidade. É tempo de você abandonar tudo aquilo que você acha que você é, porque isso não define quem somos. A nossa faculdade não define quem somos, a nossa posição empresarial e financeira não define mais quem somos. O que define que nós somos é o nosso espírito, porém nós estamos envoltos de um sistema humano que mostra que nós somos aquilo que nós temos, nós somos aquilo que nós nos transformamos. Eu sou um doutor, então eu sou um executivo, eu sou um empresário, então eu tenho um carro, então eu estou na alta sociedade. E isso não define quem nós somos. O que define quem nós somos é o nosso caráter que Deus está moldando, é o teu espírito para a eternidade. Amém? Então, ó, os homens andam confortáveis em seus delitos e pecados, pois recebem o evangelho de um Deus que é amor. E parece que por Deus ser amor, então Deus vai tolerar tudo. O mesmo Deus também é justiça, e o dia do juízo vai chegar. Antes do mundo, irmãos, a grande aflição chegará primeiro para a igreja, sendo perseguida e muitos mortos, inclusive, despertando assim aquelas virgens que estão dormindo. Faça o nosso estudo das 10 virgens para você entender melhor isso, tá bom? Aí você vai entender a igreja que Esmirna, que vai sofrer, que vai ser perseguida, e a igreja de Laodiceia, tá bom? Vamos lá. Efésios 2, 11, 22. Deus derrubou o muro que separava os judeus e gentios e aproximou os de longe e os de perto, ambos em um único povo. É por isso que nós não fazemos dicotomias de povos. Quem é judeu? É aquele que é circuncidado no prepúcio, Paulo fala? Não, aquele que é circuncidado no coração. Então não é mais por carne ou sangue. Agora a circuncisão acontece no coração. Então Jesus derrubou o muro de separação, está lá em Efésios. E agora aproximou judeus e gentios, ok? As duas casas de Israel, para se tornar ambos uma única nação, o Israel de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. E quem luta com Deus e prevalece? Foi Jacó. Não, na última hora seremos nós contra o anticristo, nações que vão se levantar, a besta que vai se levantar contra o Senhor. A besta não é um animal, não. O animal é a visão de João. O animal é formado por 10 nações que vão guerrear entre elas mesmas, vão restar 7 que vão marchar contra o povo santo, que não necessariamente é os judeus, é todo o Israel de Deus, é toda a igreja do Senhor que será calada na última hora. Nós vamos falar sobre a besta aqui que vai perseguir também a mulher, e depois que não consegue pegar a mulher, que ela faz? Ela vai perseguir o restante da sua descendência, o restante da mulher, ou seja, aqueles que estão lá em Jerusalém, tá bom? Na nossa visão, ó, claro. Portanto, a doutrina pré-tribulacionista, além de fazer uma dicotomia de povos, que significa tratar judeus e a igreja de forma diferentes, ela também não prepara as virgens para guardarem azeite na botija de forma a guardar dias maus antes da chegada do noivo. É por isso que vemos na parábola das 10 virgens as noivas sem azeite. Você já fez um estudo da parábola das 10 virgens? Tem um card aqui em cima, também tem um e-book e um link aqui embaixo para você catar esse estudo que tá top. Segundo, tá? A igreja sempre passou por experiências de tribulações e nas provações Deus exortou e corrigiu o seu povo. Vemos no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio, no tempo de Roma, com as perseguições, né, do início da igreja. Deus sempre tratou o seu povo. Deus utilizou perseguições para tratar o seu povo. Qual é a melhor forma de trazer as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e à luz da verdade, ao Senhor? É quando o homem está sendo perseguido. Quando o homem está doente, cai no hospital, ele ora, chora, ele medita sobre a vida dele, ele entra num transe espiritual, porque aí ele entende que ele é um espírito que habita dentro de um corpo e que ele precisa de Deus para salvar a alma dele. É difícil, mas é verdade. A tribulação molda o cristão, tá bom? Traz o cristão para a verdadeira importância que é a sua alma.
tribulações dos fins dos tempos. Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, porque em alguns versículos bíblicos assim afirmam, tais como Mateus. Eu vou deixar essa chuva de versículo, nem vou falar todo o contexto aqui da linha pós-tribulacionista, porque é até cansativo, porque a Bíblia inteira fala de tribulações, fala que a igreja está sendo guardada para a última hora. Profetas, Abacuque, você vai ler vários profetas falando do grande dia do Senhor, que a igreja tem que se preparar para o grande dia do Senhor. Essa era a crença normal das pessoas que pertenciam a um período da patrística, dos pais da igreja. O Senhor usará suas 2 testemunhas para julgar o mundo. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? E por que 2 testemunhas, Max? Deuteronômio 17:6 fala isso. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Ou seja, o Senhor precisa das suas testemunhas na última hora. Assim Deus usará a casa de Judá e a casa de Israel para aproximar pela cruz de Cristo, para profetizar na última hora e tocar trombetas, anunciar seus juízos, estatutos e mandamentos. Eu falei aqui, faça o nosso estudo das 2 testemunhas do Apocalipse, as 2 casas de Israel, assim como Josué e Caleb, sendo os únicos que entraram na terra prometida e sendo os únicos que testemunharam ao povo sobre a terra prometida, da mesma forma o Senhor usará judeus e gentios para tocar trombetas e anunciar a sua vinda, trazendo o último e grande avivamento sobre a terra. Ok? Então Deus precisa da igreja. Cristo fala, vós sois a minha testemunha. Aí na hora de testemunhar, né, para o grande juiz das nações, Deus tira a igreja. Aí quem vai testemunhar? Não existe mais testemunha. Ah não, agora Deus vai castigar, Deus vai acabar com ela. Não existe isso, irmãos. Por isso que nós vemos 7 trombetas. Se você estudar o ciclo das 7 festas, você vai ver que já foi ali os asmos, a Páscoa, a primícias, Pentecoste, 4 festas. O que falta? Trombetas, expiação e tabernáculos. Toca-se trombetas, anuncia o dia da expiação, o Senhor glorifica o corpus e a igreja, e depois a festa dos tabernáculos, 1000 anos, o reino de Cristo sobre a terra. 6. A Bíblia não fala da volta secreta. Não existe nada na Bíblia que fale da volta secreta. Lucas 21:28. Depois dos abalos do mar, estrelas, sol, lua, daí virá o Filho do Homem com poder e grande glória. Ou seja, depois da grande tribulação, virá o Filho do Homem com poder e grande glória. 7. Jesus conforta a igreja. No sermão escatológico de Mateus 24, Jesus conforta a igreja. Ele fala, olha, quando vocês verem todas essas coisas começarem a acontecer, exultai, erguei a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Ele não fala assim, quando vocês verem tudo isso aí acontecer, eu vou tirar vocês. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Não, ele fala que depois de que acontecer tudo isso, abalar céus e terra, aí sim você vai ver a vinda do Filho do Homem. Paulo descreve a volta de Jesus, o abandono da fé original, a apostasia e a revelação do anticristo, em 2 Tessalonicenses 1:3. Paulo fala que a reunião com Cristo não se dará antes da grande apostasia, ou seja, o abandono da fé original e a manifestação do anticristo. Ou seja, irmãos, nós veremos a grande apostasia, irmãos abandonando a fé original. Vamos ver as pessoas, os judeus fazendo um pacto, por exemplo, uma aliança com o seu próprio inimigo. O Papa está aí tentando fazer o grande pacto de Abraão para sentar na mesa muçulmanos e judeus. E a gente vê que os judeus, né, têm a sua retórica e eles ficam ali brigando entre eles. Enquanto eles estiverem brigando, that's okay, alright, a vida segue. Quando vocês verem os 2 irmãos sentando na mesa, aí você pode falar, uau, o Cavaleiro Branco pode estar começando a cavalgar. Vou deixar um card também aqui sobre o Cavaleiro Branco, os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Fiz um estudo maravilhoso. Eu acredito que o Cavaleiro Branco, ok? Que o Cavaleiro Branco sai para cavalgar a primeira semana, que é o acordo de falsa paz. Ele vem com um arco na mão, ou seja, ele não está em guerra, ele vem com arco, ele é um guerreiro, mas ele não vai guerrear, ele é um falso acordo de paz, como falam lá em Daniel. Ele fará uma firme aliança com muitos, mas no meio da semana, uma semana de anos são 7 anos, no meio da semana, 3 anos e meio, ele quebra o acordo de paz com muitos, não é com todos, com muitos, e aí então ele persegue, né, os cristãos. Então, o que a gente entende isso? O Cavaleiro Branco, ele marca o início da última semana de Daniel, e depois os outros cavaleiros é só guerra, peste, fome, miséria e morte. Então ali vem a grande devastação, que são 3 anos e meio. Já dei um insight que eu vou entrar agora. A grande tribulação não são 7 anos, irmão, são 3 anos e meio finais. Eu vou provar isso para vocês aqui. Não é provar no sentido de egocentrismo, é provar no sentido de aprendam para que não sejam enganados, aprendam para que preparem a igreja para a última hora, aprendam para que vocês possam alimentar outras pessoas, abençoar outras pessoas, ok? Vamos tomar cuidado. Se você é um teólogo, você precisa ler aquele livro chamado Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Vai mostrar que o teólogo precisa ser um pouco mais humilde nas suas conclusões e também nas suas pontuações, porque isso magoa muito as pessoas, ok? A volta de Cristo não pegará o seu povo de surpresa.
Em 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, esse dia não vai pegar a igreja de surpresa. As pessoas falam que Cristo virá como ladrão, ele vai roubar a igreja, um rapto. Olha o que Paulo está falando, olha só, irmãos, vocês não estão em trevas, vocês não estão na noite, vocês não estão em trevas. Para que esse dia pegue vocês como ladrão, ou seja, o ladrão vai pegar as pessoas que estão em trevas, não vai pegar a gente de surpresa. E aí ele ainda explica esse versículo que todo mundo distorce. Como ladrão, para que vos apanhe de surpresa, porquanto vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, vocês não são filhos da noite nem das trevas. Então vocês não são como os ladrões. Quem são os ladrões? Aqueles que vão estar dormindo na última hora. Então vão ser pegos de surpresa, porque a grande tribulação é um símbolo de uma noite mais obscura. Então quem estiver ali em trevas vai ser pego de surpresa. A igreja, ele fala, vocês não serão pegos de surpresa, porque vocês não são filhos da noite, vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. Então estou traduzindo aquele versículo que a linha pré dá uma torcidinha, tá bom? Aquele dia pegará de surpresa somente os filhos das trevas, os filhos da noite. O que Paulo diz é que a igreja estará atenta aos sinais. A igreja é filha da luz, é filha do dia. Portanto, aqui em cima, ó, devemos vigiar. E vigiar o que, Max? Vigiar os sinais, começando pelo mar, depois o sol, a lua, as estrelas, a manifestação do filho da perdição, ou seja prudente, vigie os sinais para que você não seja encontrado nu. E o que é nu na Bíblia? Símbolo de pecado. Por isso que a Bíblia fala, vou dar vestes brancas para vocês. Você vai ver lá aqueles que vinham da grande tribulação clamando por justiça, foi-lhes dada vestidura branca e que aguardasse até que o número de seus conservos chegassem para que o Senhor exercesse juízo. O que está mostrando ali em Apocalipse? As vestiduras brancas é símbolo de santidade. Eles estão sendo revestidos da glória do Senhor. Amém? Então, deixa eu contextualizar outra coisa aqui, irmãos. Olha só, para não causar polêmica, tá? Vigiai os sinais, tá? Quando você vê sinais no mar, no sol, na lua. Então, o que eu acredito aqui, tá? Mar na Bíblia é povos, línguas e nações. Quando a gente vê um grande movimento, igual essa pandemia que a gente está passando aí, que todas as nações estão agitadas. Olha, observe o grande mar. Ó, movimento no sol, e eu vou espiritualizar isso para você também. Sol é o símbolo da nova aliança. A igreja apresentando sinais de apostasia. Movimento na lua, isso é sinais do que? A lua, antiga aliança, os judeus. Quando a gente começar a perceber o pacto de paz, a igreja entrando em alvoranço, uma grande apostasia acontecendo, as nações se movimentando, então e o filho da perdição aparecendo em cenário mundial, sabemos que o tempo está próximo, ok? Se você não quiser pegar isso aqui como espiritual, fala, não, vai cair estrelas do céu, vão cair na terra, porque a Bíblia fala que vai cair estrela do céu sobre a terra. Irmão, se cair uma estrela na terra, dizima toda a terra, assim como dizimou na época dos dinossauros, ok? Então esse contexto das estrelas caindo, nós somos como estrela, a Bíblia compara os filhos de Deus como estrelas. Então, caindo é o símbolo da grande apostasia. Muitos vão estar apostatando da fé. Eu tô vendo coisas em canais que eu segui há 7 anos aí, eu tô abismado de ver o que eles estão pregando, sabe? É uma contracultura, bíblica maluca, né? Eu já tô vendo pessoas falando que o cânon foi induzido, o cânon tá errado, os 66 livros da Bíblia estão errados. Então, eu sei lá, eu não quero entrar em parênteses porque eu não quero entrar em conflito com ninguém. Eu tô aqui para edificar o corpo de Cristo, amém? Mas eu sei que nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente falar ou fizer. Então que Deus me guarde. E se todo mundo erra, eu falei isso para um pastor hoje cedo no café da manhã, se todo mundo erra, eu quero estar o mais próximo da verdade possível. Porque se todo mundo vai ter que pagar por alguma coisa, então, Senhor, eu quero pagar o menos possível, sabe assim? Se todo mundo deve alguma coisa para Deus, eu quero dever o menos troco possível. Você errou e errou feio, Max. Você fez as pessoas errarem feio. Então, assim, isso é grave. Você errou, mas o que você errou não distorceu a doutrina da Bíblia, não tirou as pessoas do caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero, entendeu? Errar o menos possível. Vamos lá, a grande tribulação é a ira do anticristo. Aí eu quero colocar isso aqui. O que é a grande tribulação? As pessoas que colocam que a grande tribulação é a ira de Deus. Não, a grande tribulação é a ira do anticristo sobre a permissão de Deus para perseguir a igreja e assolar os homens com pestes. Nela também vemos os cálices da ira de Deus sendo derramadas sobre os homens. Lá no finalzinho do Apocalipse, você vai ver os cálices da ira de Deus derramadas sobre homens que não seguiram a Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. A ira de Deus não cai sobre a igreja, ok? Então eu quero definir isso para vocês assim, ó.
Jesus em Mateus 24, 21 diz o seguinte, ó, expressa bem o que será a grande tribulação. Haverá grande tribulação como desde o princípio nunca houve e nem jamais haverá. Então, irmãos, diferente do que você pode ter ouvido, falar que a grande tribulação são 7 anos, tá errado. Elas são apenas 3 anos e meio. E você pode conferir isso por alguns versos que eu quero passar para você. Então, deixa eu colocar isso aqui para você melhor. A grande tribulação são 7 anos? Não, 7 anos é a última semana de Daniel, é a última semana de anos que faltou da profecia de 70 semanas, que marca com o cavalgar do primeiro cavaleiro, o cavalo branco. Algumas pessoas falam que é evangelho, outras falam que é Cristo, mas não é Cristo, por vários motivos. Vai lá estudar nosso estudo dos cavaleiros, eu vou deixar aqui para você também, e aí você vai entender melhor, ok? Então, ele marca o início dos 7 anos, mas nos 3 anos e meio, ele quebra esse falso acordo e ele começa a perseguir a igreja do Senhor. Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai fazer cessar o quê? O sacrifício e oferta de manjares. Você vai ver lá em Zacarias 4, oferta de manjares, né? O sacrifício são as duas oliveiras vertendo azeite para menorar. As duas oliveiras como as duas casas de Israel, os dois ungidos na presença do Senhor. Eu já fiz esse estudo aqui. Se você quiser estudar sobre as duas testemunhas, vai ser top para você aprender isso aí. Então ele vai fazer cessar. Cessar é parar as orações dos santos, parar a conversão de alma. Isso é oferta de sacrifício. A alma se convertendo ao reino, se entregando ao Senhor. Então muito provavelmente ele vai perseguir a igreja e fechar os templos. Por isso que nós falamos que ele vai fazer cessar no meio da semana. Então são 3 anos e meio que ele vai romper esse acordo de paz. Aqui aponta exatamente para os 3 anos e meio finais. Olha Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a apostasia e a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então depois que o sacrifício for tirado, ou seja, passou 3 anos e meio, ele arrancou e posta a abominação desoladora, então haverá ainda 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então ele quebra o acordo de paz. E qual que é a abominação desoladora que Jesus fala em Mateus 24? Ele fala assim, olha, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, o que é abominação desoladora? Todo mundo fala assim, olha, lá no passado eles sacrificaram um porco no templo, então eles vão entrar no templo, porque vai construir o 3º templo, e lá eles vão sacrificar um animal para Baal, alguma coisa assim. Irmão, para mim isso é sombra, tá bom? O que é a realidade? A abominação desoladora é o templo do Espírito Santo do Senhor. Hoje, Jesus fez a transição de aliança. Nós somos o templo do qual Deus habita. Então, ele vai enganar muitos, vai tentar sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo como Deus. Isso é abominação desoladora. Eu tenho um estudo aqui, eu vou deixar aqui o sacrilégio terrível e a abominação desoladora. São 2 estudos maravilhosos. Se você pudesse fazer, você vai entender melhor sobre isso, tá bom? Vamos lá. Deus guardando parte da igreja por 3 anos e meio. Por que parte da igreja? Porque uma parte precisará ser perseguida, ok? E morta, inclusive. Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto. Um sentido, tá? Uma linguagem de expressão. A gente chama de metonímia, é um símbolo que aponta para algo. Lá em Gênesis a gente vai ver a grande águia que guardou o seu povo, era Deus, a presença de Deus. Aqui nós vemos 2 asas da grande águia levando a igreja para o deserto. Deserto é a grande tribulação, ok? Algumas pessoas falam que deserto é literal. Você tem que fugir para o meio do mato e tal. Não vou contestar isso. Para mim, deserto é a grande tribulação. E as 2 asas da grande águia como as 2 testemunhas indicando o caminho para a igreja. Olha, acorda, nós estamos na grande tribulação, fique esperto. Então, a Bíblia fala que será levada, né, para o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, são 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo, ok? Fora da vista da serpente. Então, você pode ver mais 3 anos e meio conectando com Daniel 12:7. A grande tribulação, olha só, agora aqui é uma expressão que eu quero fazer uma exegese aqui para você. A grande tribulação é todo o período de dores que prefiguram na ira do anticristo e a ira de Deus. É um tempo de angústia intensa como nunca houve. A grande tribulação 7 anos. Não, a grande tribulação é um período de dores que prefigura o quê? A ira do anticristo e a ira de Deus. Porque quando o anticristo começar a perseguir a igreja e derramar a sua ira sobre a igreja, Deus vai derramar o cálice da sua ira sobre a besta e sobre os adoradores da besta. Você quer ver isso? Então os cálices de Deus é praticamente uma resposta à perseguição do anticristo. Então vamos lá, a ira do anticristo, Apocalipse 12, 13, 17.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi... Mulher é o quê? Mulher é a igreja. Então, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você pode ver que o dragão, a antiga serpente, está perseguindo a mulher, que é símbolo da igreja. Ou seja, é a ira do anticristo contra a igreja. O capítulo 12 mostra a perseguição intensa. Ele fala que se irou e depois que ele não conseguiu pegar a mulher, que ele faz? Ele se volta e vai agora pelejar contra a descendência da mulher, ou seja, os remanescentes da mulher, aqueles que sobraram da mulher, ok? E agora ele vai perseguir e vai matar aqueles que sobraram. Muito provavelmente a gente acredita que a igreja é perseguida, a igreja do Oriente Médio. Nos nossos tempos atuais, a leitura é essa que a gente faz. Daqui 50 anos nós não sabemos. Mas a igreja mais perseguida e calada é onde o comunismo impera. Por isso, irmãos, posicione politicamente, fale de política hoje, para que amanhã você não tenha que parar de falar de Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso no canal. Eu não posso apoiar nenhum partido político. A igreja não deve apoiar nenhum partido político. A igreja deve apoiar os seus direitos, Constituinte de 1988. Nós devemos preservar os nossos direitos, ok? E as nossas obrigações. Isso é estatuto, está lá na nossa lei. E a gente tem que lutar por isso, porque a soberania emana do povo, não é por partido político. De novo, tá bom? É pela nossa Constituinte. Bom, eu falei então da ira do anticristo, que ele vai perseguir a mulher. Agora, olha a ira de Deus em resposta à ira do anticristo. Apocalipse 15:1. Eu vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Podemos ver que Deus está derramando a sua taça sobre a besta, que são os homens que se associaram ao falso profeta. Você quer ver? Apocalipse 16:1 e 2, ó. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Olha só, a voz vinda do templo falando para os 7 anjos. Olha só. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez chagas má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Então, irmãos, as taças da ira de Deus caem sobre quem possui a marca da besta ou adora a sua imagem. Então nós podemos até fazer uma analogia que as taças de Deus são a resposta do Senhor às perseguições do inimigo. Então, assim, falar que tipo Deus está derramando as taças da sua ira sobre os povos, agora Deus vai matar todo mundo, tal. Eu aprendi isso aí, tá? Isso está errado, irmãos. Deus vai derramar as taças da sua ira sobre a besta. O que é a besta? Um conglomerado, um conjunto de 7 nações que vão marchar contra o povo santo na última hora, tá bom? A marca da besta em Apocalipse 16:1 e 2. Vemos que a marca da besta estão nas pessoas que adoram sua imagem, ou seja, que seguem o seu líder. Por esse motivo falamos para os irmãos que estão selados pelo Espírito Santo e pela palavra da verdade, que eles de nenhuma forma serão enganados. Deus não deixará os seus se perder. Irmãos, não se preocupe com relação a isso. As pessoas falam assim, o chip é a marca da besta. Agora tá muito nessa onda, né, da VCD aí, da picadinha, né? Que a picada é a marca da besta. Irmãos, não é a marca da besta isso aí, ok? Isso, na verdade, é uma metáfora para aquilo que haveria de vir. Assustar o povo para quando vier uma ordem mundial todo mundo obedecer. E você vê que a gente já tem conflitos. Já polarizou, tem muitas pessoas dentro da igreja que é a favor, tem muitas pessoas que é contra. E aí polarizou, as pessoas discutem, brigam, e essa confusão só traz bem para o reino das trevas, para o reino de Deus, isso não faz bem, tá bom? Então isso na verdade, como que você domina se não for pelo medo? A maior virtude, vamos dizer assim, de um socialismo, de um comunismo, né, assim, radical, é governar pelo medo. Então impõe esse medo nas pessoas, tranca-se as pessoas, e aí você tem um poder completo sobre elas. Amém? Jesus disse isso, olha só, em João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca, mas todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus disse assim, olha, a vontade de Deus é essa, que eu não perca nenhum de vocês. Então, irmão, se você é de Cristo, você não vai se perder, amém? Ah, então isso é calvinismo. Não, não é calvinismo. Todos aqueles, eu coloquei aqui, que foram selados pelo Espírito do Senhor e pela palavra da verdade, eles de nenhuma forma serão enganados, eles estarão vivos na última hora. Paulo falou lá em Tessalonicenses, olha, aquele dia pegará de surpresa somente os filhos das trevas, aliás, somente os filhos das trevas, que são os filhos da noite. O que Paulo está dizendo é que a igreja é filha da luz, ok? Ele é filho do dia, então não pegará a igreja de surpresa. Por isso, irmão, você não vai colocar marca enganada, ok? Jesus falou que ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu para eles. João 17:12 também diz o seguinte,
quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome. Jesus está fazendo a oração aqui. Senhor, quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, todos que me deste, e protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, eu guardei todos que o Senhor me deu, a oração sacerdotal de Jesus, e nenhum deles se perdeu. João 17,15 também, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, prepare-se, irmão, Deus conta comigo e com você para a última hora, para o arrebatamento da igreja, para o Senhor preparar o seu povo, tá? Nós precisamos ter a palavra de Deus dentro da nossa mente, nosso coração, guardar os estatutos, as alianças, os mandamentos do Senhor, para que na última hora nós podemos ser o baluarte da verdade do Senhor, como diz lá em Deuteronômio 17, o Senhor precisa das suas testemunhas para julgar e condenar o mundo. E não foi assim com as duas tábuas da aliança, o Antigo e o Novo Testamento, Josué e Caleb, né? Moisés e Elias, prefigurado ali no Monte da Transfiguração, prefigurando a unção de Moisés e Elias que estará sobre as casas de Judá e a casa de Efraim, ou seja, judeus e gentios na última hora, unidos num único corpo místico, que é o corpo de Cristo, para anunciar às nações que o grande dia do Senhor chegou. Amém? Esse é o estudo que eu queria fazer com você, foi um passeio, talvez para algumas pessoas um pouco cansativo, para outras pessoas que já nos seguem, sabem que é uma delícia a gente estudar Apocalipse, arrebatamento da igreja. E aqui nós falamos da grande tribulação, arrebatamento, a marca da besta, a perseguição que o inimigo fará, as duas testemunhas. É muito lindo aqui, tem fatores históricos aqui, como a doutrina dispensacionalista, que é uma doutrina que dá uma bagunçada um pouquinho nas escrituras, porque tira a responsabilidade da igreja e transforma a igreja. Eu até coloquei aqui, deixa mais confortável as pessoas dos seus delitos e pecados, porque na última hora Deus me ama, então Deus é amor, Ele vai me tirar e não há de me deixar pro dia da grande tribulação. E eu vou fazer um estudo das 7 igrejas da Ásia, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu vou mostrar as 7 igrejas da Ásia no tempo de Jesus, as 7 igrejas da Ásia em 7.000 anos de história, e quero mostrar também as 7 igrejas da Ásia na última hora, como um tipo, né? O tipo da igreja do Senhor, a igreja perseguida, a igreja que morre, a igreja que vai ser guardada. Olha, eu sei que a sua fé é fraca, mas porque você guardou a palavra da minha perseverança, eu hei de te guardar na última hora. Então essa igreja que é fraca, que eu acredito que somos nós aqui também do Oriente Médio, a igreja fraca, que é uma igreja coach, né? Uma igreja gospel, a igreja worship, é a igreja que o Senhor há de ter misericórdia na última hora e nos guardar, mas somente aquelas noivas que tiverem azeite na botija são que vão aguentar, sustentar os 3 anos e meio de tremenda tribulação. Amém, irmão? Prepare-se, porque o futuro com Deus é maravilhoso e o Senhor conta comigo e com você. Amém? Se você chegou até aqui e eu te abençoei, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, por favor, clica aqui no curtir, abençoa a gente também, tá bom? E se você puder pegar esse link e mandar pelo menos para 3 pessoas ou para grupos de transmissão aí no seu celular, você vai abençoar muito a nossa vida, tá bom? Não esquece que aqui embaixo eu vou deixar uma coisa chamada Smart Links. O que é Smart Links? Quero receber estudo por e-mail, tem lá. Clica lá no link, nosso Smart Links. Quero fazer curso, tem lá. Quero imprimir certificado, tem lá. Eu sou surdo, eu conheço uma pessoa que é surda. Temos agora a plataforma de surdos, libras.papocomdeus.com.br. Tá aqui no Smart Link também. Você pode ser abençoado e abençoar outras pessoas. Cara, quero contribuir com o seu ministério. A gente precisa, a gente bota dinheiro todo mês nesse projeto aqui, porque a gente acredita que a gente está edificando uma morada no Pai para a eternidade. Tem aqui embaixo a nossa conta do Pix também, e você pode se tornar um gerente do Papo com Deus. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.